Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 30 de abril de 2025, galera, quarta-feira. Uma quarta-feira de ótimos jogos, bastante jogos, já começando por um jogão pela Champions League. Então não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais. O link tá na descrição, o grupo grátis, o link tá na descrição. Então bora logo começar aqui os palpites. Jogo entre Barcelona e Inter de Milão, 4 horas da tarde, Champions League, como eu já falei. E galera, o time da Inter de Milão tá perdendo na hora errada, né? Tá tropeçando na hora errada, tá? Alguns jogos antes de jogar contra o Barcelona, agora domingo perdeu, né? Um jogo muito importante, até que perdeu a liderança pro time da Napoli. Perdeu por 1-0 para a Roma jogando dentro de casa. E agora não é mais líder do campeonato italiano, porque a Napoli venceu o seu jogo. Então, para a Inter, galera, a Inter, a tendência que tropece nesse jogo também, porque o Barcelona vem num momento muito bom, vem de um campeonato, de ser campeão, né, da Copa do Rei em cima do seu maior rival, que é o Real Madrid. E galera, não tem nada melhor que isso, que chegar grande nesse jogo contra a Inter de Milão. Mesmo que a Inter, galera, seja um time muito forte, tá? É muito forte esse time, pode vir aqui surpreender nesse jogo, não tem como eu ficar de fora do mercado a favor do Barça. Ainda mais jogando dentro de casa, sabe? Preciso fazer esse resultado no primeiro jogo. Então, para mim, para esse jogo, é vitória do Barcelona. Tá? Eu gosto da vitória seca do Barcelona. Porque se a gente pegar, né, o que o Barça vem jogando, galera, vem jogando muita bola. Eu não duvido também que seja um jogo para gols, tá? Não duvido que seja um jogo para gols também. Porque realmente o Barcelona ele tem um ataque muito forte, mas sofre muito também, né? Então toma bastante gols. Mas por ter um ataque tão forte, consegue sobressair e ganhar os seus jogos, né? Então, galera, pra mim, primeira entrada, tá? Que eu gosto desse jogo, empate anula do Barcelona, ou até uma vitória seca. Eu gosto, como eu falei, a Inter começou a tropeçar no momento errado, ainda mais antes desse grande jogo, tá? E o Barça não, o Barça tá diferente. O Barça tá num cenário totalmente diferente da Inter, vem de ser campeão da Copa do Rei, então chega muito grande nesse jogo aqui. Então, pra mim, buscar algo a favor do Barça é até a melhor entrada para esse jogo, mas eu gosto também do jogo para mais de 1,5 gol. Acredito que seja um jogo aberto. Tá? Então, o jogo para mais de 1,5 gol, porque a Inter também, mesmo que venha no momento ruim, mesmo que tá perdendo na hora errada, é um time muito perigoso. É um time muito perigoso que não é chamado de cobra à toa, tá? Não é chamado de cobra serpente, né? Não é chamado de serpente à toa, porque sabe a hora de dar o bote. Pode ser também que surpreenda o Barcelona, tá? Então não duvido um ambas marcas, mesmo sendo o primeiro jogo. Não duvido também de um 2,5, mesmo sendo o primeiro jogo, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Copa do Brasil, jogo entre Botafogo e Capital CF, galera. Esse time que eu sei que muitos de vocês não devem conhecer, mas é um time que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. É um time, galera, bem mais fraco que o time do Botafogo, com certeza, né? A gente tem um time de primeira divisão, né? De primeira prateleira aí do Campeonato Brasileiro, mesmo que não venha muito bem, né? Mas é um time muito forte ainda, o time do Botafogo, contra um time de Série D. Então a diferença é muito grande, tecnicamente é muito grande. E como eu venho falando para vocês na Copa do Brasil, né? É jogo de ida. E esse jogo de ida, o time que é mandante tem que fazer o resultado, né? Ainda mais essas grandes equipes, né? Para fazer já esse resultado nesse primeiro jogo, para ir mais tranquilo para o próximo jogo, para não ter que colocar os seus titulares, né? E até poupar alguns jogadores no outro jogo, né? De viagem e tudo mais. Então é muito importante vencer esse jogo aqui. Esse primeiro jogo vencer bem, tá? Não é vencer só, é vencer bem, para não se complicar no outro jogo. Então pra mim, vitória do Botafogo, sim, vitória do Botafogo, mas eu gosto da vitória do Botafogo para vencer bem, pelo menos o Botafogo vencendo aí por 2 gols também, tá? Botafogo vencendo por 2-0, 3-0, eu acredito, tá? Acredito que o Botafogo possa amassar nesse jogo aqui. E é aquele negócio, a Copa do Brasil paga muito bem, então até essas grandes equipes precisam disso, precisam dessa ajuda, tá? Então é jogo pro Botafogo amassar esse time aqui, infelizmente é um time bem mais fraco, né, galera? Não tem o que falar. Próximo jogo a gente tem Ceará e Palmeiras, aqui já é jogo de primeira divisão, né? Jogo 7h30 da noite, onde a gente tem o Palmeiras favorito, jogando fora de casa. E galera, o Ceará sabe que precisa fazer esse resultado jogando dentro de casa. O Ceará vem num mercado muito bom no Campeonato Brasileiro, tá? Que aqui a gente pode comparar, porque são duas equipes de Série A do Brasileirão. O mercado de gols, né? O Ceará vem de mais de 1,5 em 8 partidas. E pega um Palmeiras que não vem no momento tão over, né? Que vem de menos de 3,5 em 8 partidas. Mas é um time muito forte, que joga dentro de casa. E como eu falei, o Ceará sabe que precisa desse resultado nesse primeiro jogo. Porque para depois vencer na casa do Palmeiras é muito difícil. Tá bom? Então, pra mim, pode ser um jogo sim pra gente ver 2 gols, tá? Eu gosto de 2 gols pra esse jogo.
é um cenário bom, tá? Eu não duvido também, mas olha a escalação, tá? Se o Palmeiras vier com o time titular, buscar uma dupla chance pro Palmeiras, é uma muito boa, tá? Sei que vem de uma derrota aí pro Bahia, mas o Palmeiras veio muito bem, né? Perdeu pro Bahia no último lance ali, uma bola que o Bahia achou, mas galera, o Palmeiras é muito favorito para esse jogo também, porque é um time muito forte. Mas por ser jogo fora de casa, ainda tem um jogo de volta, depois que é na casa do Palmeiras, pode ser que o Palmeiras venha para empatar realmente esse jogo. Então a vitória seca já seja mais arriscada. Dupla chance, vale a pena buscar a favor do Palmeiras, tá? Próximo jogo a gente tem Novo Horizontino contra o Corinthians, jogo 9h30 da noite. Para mim o valor tá no Novo Horizontino, tá? Primeiro jogo, jogando na casa do Novo Horizontino. O Novo Horizontino que é um time chato, tá? É um time chato, é um time que complicou a vida de vários times grandes aqui no Campeonato Paulista, desse ano mesmo. E o Corinthians também numa fase boa, vem de um 4x0 pro Flamengo. Pode ser que venha aqui o Novo Horizontino pague o pato. Mas eu não acredito que o Corinthians venha com tudo pra cima, porque sabe que tem um jogo de volta para jogar dentro de casa. Então buscar uma dupla chance pro Novo Horizontino pode ser uma boa, tá? É uma entrada mais arriscada, mas pode ser uma boa. Mas qual a entrada que eu gosto? O handicap asiático mais um a favor do Novo Horizontino. Que significa, se ele perder por 1x0, a aposta é devolvida. Se ele perder por 2 gols de diferença ou mais, é head. Agora se ele empatar ou vencer, é win. E eu não duvido que possa vencer até esse primeiro jogo, o Novo Horizontino, tá? Um jogo para gols, eu acredito num jogo mais truncado, um jogo para ir para menos de 3,5. Se eu fosse buscar algo no mercado de gols, tá? Próximo jogo a gente tem CSA e Grêmio, jogo 9h30 da noite. Jogo difícil aqui pro Grêmio, jogando na casa do CSA. O CSA que é um time que tá, se eu não me engano, na Série C do Brasileirão. É um time que caiu bastante, o time do CSA, tava na Série B, caiu pra Série C. Pega o Grêmio, galera, que não podemos falar que vem numa fase boa, né, no Brasileirão. Se eu não me engano, empatou o último jogo com Vitória. Deixa eu ver. Empatou 1x1 com Vitória. Mas tem um cenário que o Grêmio vem, que é um cenário bom pra gols. Ó, vem de 1x1, 2x2, 1x1, 4x1, 2x0, 2x0. 2x0, 2x1, 2x1, 1x1. Todos os últimos jogos do Grêmio bateu mais de 1,5. Nos últimos 10 jogos bateu mais de 1,5. Mas pega um time under, né? Esse é o problema. O Grêmio é muito mais time, galera. Mas joga na casa do CSA, então é um jogo difícil aqui, tá? Pra mim o valor pode estar até no CSA por ser jogo de ida também. Mas não duvido, tá? Que o CSA possa ir pra cima, sabendo que tem que fazer esse resultado jogando dentro de casa, porque depois na casa do Grêmio é difícil. Um jogo para 2 gols, ou até mesmo a gente vê um jogo para menos de 3,5. É nesse cenário que fica para mim esse jogo. Como eu não gosto de menos de 3,5, eu prefiro buscar 2 gols, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem Paysandu e Bahia. Esse jogo que é 9h30 da noite, o último jogo aqui da Copa do Brasil. Galera, jogo difícil pro Bahia, tá? Jogo difícil pro Bahia, até para mim o valor tá no Paysandu, tá? Para esse jogo aqui. Mas tem que olhar a escalação. Se o Bahia vier com o time titular, dá para buscar algo a favor do Bahia. Um dupla chance pro Bahia, até um golzinho do Bahia dá para buscar aqui nesse jogo. Mas isso vai depender muito da escalação. Qual que é o melhor cenário para mim para esse jogo? O menos de 3,5. Eu não vejo um jogo tão aberto assim. Para mim o Paysandu vai tentar fazer esse resultado dentro de casa e o Bahia vai tentar segurar para levar esse jogo para jogar, para ganhar na sua casa, né? Para vencer dentro de casa. Então por ser jogo de ida, acredito que seja um jogo mais under. Um jogo para menos de 3,5. Não vejo um jogo tão aberto. Bahia vem de menos de 3,5 na estima 5, Paysandu vem de menos de 3,5 na estima 7, menos de 2,5 na estima 6. Então eu acredito no jogo under, esse jogo aqui, tá? Um jogo para menos de 3,5. Quem quiser buscar e confiar no dupla chance pro Bahia, ou até um gol do Bahia, pode ser uma boa, né? O Bahia é um time mais forte, pega o Paysandu, que é um time da Série B, mas querendo ou não é um time chato, tá? Acredito que vai complicar, como eu falei bem, a vida do Bahia aqui. Então é um jogo difícil. Mas galera, pra mim é um jogo pra menos gols, tá? E é isso, sendo os palpites pra essa quarta-feira de Copa do Brasil, de também Champions League, e a gente tem bastante jogos. Então tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.